tema desse especial Fevale é a preservação ambiental. Por isso, contamos com a presença do professor José Galizia Tundizi, doutor em Ciências Biológicas e que esteve aqui na Fevale para ministrar aulas no mestrado em Qualidade Ambiental da instituição. Olá, seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a área de atuação do senhor é em bacias hidrográficas. Qual a sua maior preocupação nesse sentido? Olha, nós temos dois problemas extremamente importantes em termos de bacias hidrográficas. O primeiro é entender como é que funciona uma bacia hidrográfica, quais são os principais processos que ocorrem numa bacia hidrográfica natural e também numa bacia hidrográfica que é ocupada pelo homem, com diferentes tipos de ocupação e usos do solo. E, por outro lado, é importante a preservação das bacias hidrográficas e a recuperação das bacias hidrográficas, porque um rio não está isolado numa bacia hidrográfica, ele faz parte do conjunto da rede hídrica daquela bacia. Então, não é importante preservar o rio, mas mais importante é preservar a bacia, porque o rio recebe todos os impactos das atividades que decorrem da bacia hidrográfica, atividades industriais, atividades agrícolas, esgotos domésticos por causa da urbanização e de esgotos não tratados. Então são duas preocupações importantes. Uma é que a bacia hidrográfica deve ser estudada para melhor compreender como é que ela funciona, como é que interagem, por exemplo, as indústrias, o uso do solo e qual é a carga dessas indústrias e do uso do solo para os rios dessa bacia hidrográfica. E, por outro lado, como é que você preserva essa bacia? Quais são os mecanismos, os processos, as tecnologias para preservar a bacia e quanto custa essa preservação? E a recuperação também. E de que forma que essas tecnologias contribuem na preservação? Olha, elas contribuem bastante, porque os sistemas ecológicos, e na verdade uma bacia hidrográfica é um sistema ecológico natural, os sistemas ecológicos eles têm uma capacidade muito grande de se autorregular, mas é preciso que você coloque estruturas, coloque tecnologias que ajudam essa autorregulação. Por exemplo, uma mata ciliar ao longo de um rio, ela funciona como um sistema de preservação do rio. E além de funcionar como um sistema de preservação do rio, essa mata ciliar também ela serve como, ela produz matéria orgânica para o rio, para os organismos que vivem no rio, etc. Portanto, a mata ciliar e o rio constituem uma unidade. Se você cortar a mata ciliar, você tira uma parte dessa unidade e o rio perde a sua capacidade de regulação. Portanto, ao recuperar uma mata ciliar ao longo de um rio, você consegue recuperar um processo, um sistema de integração entre essa mata ciliar e o rio, e aí o sistema começa a funcionar outra vez naturalmente. Então, a capacidade de investimento tecnológico numa bacia hidrográfica para recuperação, a essa capacidade se segue imediatamente um sistema natural que vai recuperando naturalmente a bacia hidrográfica. Outro exemplo, se você tem uma área alagada, que se chama um brejo, que é uma área importante nas bacias hidrográficas porque ela controla enchentes, ela tem mais biodiversidade. Se você recupera essa área alagada, ela funciona como um sistema permanente de controle de enchentes, de controle da biodiversidade, de controle da qualidade da água, por exemplo. E, portanto, à medida que você vai inserindo processos tecnológicos nos sistemas, nas bacias hidrográficas, você vai conseguindo com que esses sistemas permaneçam e eles mesmos comecem a atuar no processo de recuperação dessa bacia. E se fala muito em preservar algumas áreas, como por exemplo a Amazônia. Sim. Como é que o senhor percebe isso? Não deveria se pensar num todo, em vez de pensar numa região específica? Não, eu acho que, claro, tem que se pensar no todo. Você tem que pensar no todo porque, naturalmente, o conjunto todo é fundamental. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora para a Agência Nacional das Águas, estudando os rios da margem direita do rio Amazonas, todos os afluentes da margem direita do rio Amazonas. A ideia é que se possa verificar
quais são os rios principais para preservação na margem direita do rio Amazonas, quais são aqueles que podem ser explorados, por exemplo, para a produção de energia elétrica, para a construção de hidroelétricas. Então, o conjunto todo está sendo pensado de tal forma que alguns rios vão ser preservados e alguns rios vão ser utilizados para a geração de energia elétrica. Por quê? Porque você não pode colocar hidroelétricas em todos os rios da Amazônia. Tem alguns rios que são importantes demais do ponto de vista ecológico, econômico, são áreas berçários de produção de espécies de peixes, são áreas de migração dos grandes bagres que povoam a Amazônia e, portanto, essas áreas devem ser preservadas a fim de que se possa manter o sistema natural funcionando. Porque junto ao sistema natural você tem um ciclo hidrossocial. As pessoas vivem da água com a água e usam a água para diversos fins, então você não pode interromper esse ciclo hidrossocial, por exemplo, construindo uma barragem. Aí você começa um novo ciclo hidrossocial. Mas o sistema tem que ser pensado como um todo. Uma bacia hidrográfica tem que ser pensada como um todo. A bacia, subbacias, como aqui a bacia do Rio dos Sinos. Você tem que pensar a bacia como um todo, mas você tem que pensar também subbacias no rio e áreas críticas, áreas que estão degradadas, áreas que não estão poluídas, a fim de que com isso você tenha uma visão mais ampla e sistêmica de todo o processo de interação do homem com o sistema natural, dos impactos dessa atividade e daí como é que você vai usar as tecnologias e onde vai usar para recuperar os sistemas degradados.